Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da queda do Império Romano. Num dos últimos vídeos que eu falei a respeito da civilização ocidental e da importância do conhecimento da Idade Média para crianças, eu vi que muitos comentaram sobre a necessidade, sobre o desejo de aprenderem mais sobre a Idade Média. E a Idade Média, ela inicia com a queda do Império Romano. Então no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de algo que é muito esquecido a respeito da idade da Idade Média, desse início da Idade Média, que é a queda do Império Romano. Se você vai fazer qualquer pesquisa no YouTube, no Google, até as crianças às vezes vão fazer pesquisa de escola, por que o Império Romano caiu, causas da queda do Império Romano. É muito comum se associar a esta queda com as invasões bárbaras e dizer assim, a culpa da queda do Império Romano foram os bárbaros invadiram o território romano e aí o Império Romano caiu, ruiu e se iniciou a Idade Média, então no século V. Porém, as pessoas esquecem que o Império Romano ele já estava passando por uma grande crise desde meados do século II, ou seja, lá por volta do ano 150, o Império Romano já iniciou uma grande crise que levou à sua queda. E o Daniel Hoppes, neste livro aqui que eu quero apresentar para vocês, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, eu indico muito esse livro aqui para vocês, tá? Esse livro, ele inclusive se encontra na minha livraria. Quem quiser acessar minha livraria, o link está aqui abaixo, você consegue adquirir este livro. Indico muito para quem quer conhecer sobre a história da igreja. O livro do Daniel Hoppes, ele explica a história da igreja, mas ele também fala do contexto, então ele explica a história do Império Romano. E neste livro aqui, ele comenta a respeito de fatores que levaram à crise, à queda do Império, e que as pessoas não conhecem e que tem muito a ver com o que a civilização ocidental vem passando hoje. Essa decadência que a civilização ocidental vem passando, principalmente na Europa, está exemplificada na história quando nós olhamos para a queda do Império Romano. Por quê? O Império Romano ele não caiu para os bárbaros. Os bárbaros fizeram, vamos dizer assim, uma espécie de checkmate. Eles apenas derrubaram uma coisa que já estava toda decadente, que já estava toda ruída. Então eles pularam aquelas muralhas romanas, atravessaram as fronteiras, e quando eles chegaram, eles já encontraram os romanos em decadência, e por isso foi muito fácil a expansão e o domínio bárbaro. Eles não encontraram uma força para combatê-los. E por que isso aconteceu? Os romanos, eles foram construídos desde lá de Rômulo e Remo, desde a fundação da cidade de Roma, em uma base familiar. Uma dos integrantes mais importantes da sociedade romana era aquele pater familiae, o pai de família, que ele era uma espécie de um líder para aquela sua pequena tribo, aquela sua pequena sociedade, né? O esposo, a esposa, os filhos, depois os netos, aqueles que vinham, para a família, as noras, os genros, aquele líder familiar. Ele era um grande ancião, um respeitado, e que ele dava a condução para manter a ordem na família. E vários desses paterfamilies mantinham a ordem, então, de todo o império. Então, essa ação fazia com que a estrutura romana fosse uma estrutura sólida. O que aconteceu? Com o passar dos anos, principalmente já no final do século IV, início do século V, o Império Romano já não tinha mais esse papel tão importante do pai de família. Esse papel ele foi sendo diluído, esquecido e abandonado. E a decadência da família romana é um dos fatores que levou à queda romana. Essa decadência romana foi fruto de uma decadência cultural. Os romanos começaram a ter hábitos muito afastados da família, começaram a não querer ter filhos, a não querer ter família. Homens, isso tudo está no livro do Daniel Hoppes, começaram a ter uma prática, principalmente membros da aristocracia, de se vestir de mulheres,
aquela hombridade, aquela virilidade, aquela fortaleza de homens como Octaviano Augustus, Júlio César, Marco Antônio, aqueles guerreiros romanos que formaram Roma, aquele símbolo, ele passa a ser esquecido, a ser deixado de lado. E essa fragmentação cultural levou a uma decadência familiar que levou a uma crise na sociedade. Essa crise cultural ela é vista quando nós percebemos que nos últimos séculos de Roma já não tem grande arte, já não há grandes escritores, grandes pensadores, já não há uma construção de edifícios de grande prestígio, como foi feito no início do Império, durante a República, durante a monarquia romana. Que a Roma passou por esses 3 períodos de monarquia, república e império. Então, todos esses acontecimentos levaram a uma fragmentação da própria cultura romana que levou a uma crise social. Vejam como isso é um fator importante, em que as pessoas não mencionam. Além disso, há uma crise política que inicia a partir do século III, no Império Romano, onde os romanos, eles, principalmente a aristocracia, os imperadores, eles começam a ficar aquém da vida pública do povo. Ou seja, a aristocracia, toda aquela conversa política, o imperador, ele está totalmente distante da realidade do povo. Olha, pensem um pouquinho nisso. Então o imperador romano ele acabava se tornando imperador a partir de golpes de estado, golpes políticos. Um imperador mandava matar o outro e substituía. E essas disputas políticas entre os senadores, entre a aristocracia, ela era totalmente afastada da realidade do povo. O povo nem fazia ideia do que acontecia. E os líderes já não representavam o povo. Já não havia uma representação. O povo não encontrava uma liderança forte, não encontrava um representante forte para protegê-los, para que eles pudessem honrar, para que eles pudessem até mesmo dedicar a sua vida como soldados. O Daniel Hoppes usa um termo que ele diz o seguinte: fator psicológico, onde os soldados romanos já não queriam morrer pelo imperador, já não obedeciam tanto à questão das guerras, porque eles sabiam que iam morrer por um tirano, por um imperador que poderia matar a família deles, por uma crise psicológica de achar que qualquer um está perseguindo ele, que qualquer um quer derrubar ele. Como um derrubava o outro em golpes políticos, era uma insegurança a todo momento. Não havia uma estabilidade dentro da estrutura política do império. Essa crise política ela foi acentuada ainda por um crescimento do Estado. O Estado se tornou cada vez maior. Né? A instituição pública romana começou a estar cada vez mais presente na vida das pessoas. A cobrança de impostos altíssima também foi enfraquecendo a população romana. Esse inchaço do Estado era tamanho que, para vocês terem ideia, que no final ali, nos últimos séculos ali, século V, século IV, ali, meados do século IV do Império Romano, o servidor público ele era vitalício. E ele passa a ser hereditário. Ou seja, eu sou um escrivão em Roma, esse meu cargo ele é até o final da minha vida, e quem vai me substituir é o meu filho. Só que esse cargo vitalício é o seguinte, olha, você vai trabalhar até morrer, você não tem essa opção, você vai ficar trabalhando até morrer, não tem aposentadoria. E ocorreu que ali nos últimos tempos, já não havia mais dinheiro suficiente para pagar todos os cargos públicos romanos. O império não tinha dinheiro. E aí, o cara era obrigado a trabalhar até o final da vida dele sem receber, e o seu filho era obrigado a substituí-lo sem receber. E se ele não seguisse, não fosse trabalhar, ele era sentenciado à morte. Olha só o tamanho da estrutura política que foi feita. E isso tudo levou a uma contaminação e uma destruição do império. O império romano se destruiu para ele mesmo. Então, quando os bárbaros entraram e encontraram um império com todos esses problemas,
Muitos líderes bárbaros representavam uma liderança maior do que o próprio governador, do que o líder da própria província, porque a maioria dos imperadores eram tiranos, não pensavam no povo. Claro, havia um caso ou outro dentro desse espaço de tempo, mas na sua maioria eram todos imperadores que estavam afastados da vida social do povo romano. Então, quando os bárbaros vieram, os romanos já sabiam que aquela situação estava em um processo de decadência, de destruição. E qualquer comparação com o nosso mundo atual não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Nós, no Ocidente, estamos sofrendo vários pontos exatos que a Roma Antiga sofreu, que o grande império de mais de 1000 anos sofreu. Ou seja, uma crise cultural, uma crise nos papéis de homem e mulher, uma crise populacional, onde as pessoas não querem mais ter filhos, uma crise cultural. O que é hoje a música? O que é hoje a arte? O que é hoje a produção de arquitetura comparada a outros anos? Então, todos esses elementos, eles levaram à queda do Império Romano. E o que aconteceu? O Império Romano foi substituído pelos bárbaros. O que a gente está vendo na Europa? Uma crise da civilização ocidental e uma substituição que os muçulmanos estão fazendo. Os muçulmanos estão substituindo aquela cultura, porque é uma cultura mais forte que está sendo apresentada. Enquanto os ocidentais estão com toda aquela fluidez, aquele ser diluído, fragmentado, em contraponto vem uma sociedade forte. E aí o que está acontecendo na Europa? Regiões estão ficando islamizadas. Enfim, então, meus caros, vejo como é importante a gente entender a história. E isso abre espaço para um próximo vídeo que eu quero fazer sobre esse mesmo tema, que é por que os bispos eles eram tão importantes na Idade Média? Por que a igreja era tão importante? Isso está ligado à queda do Império Romano e eu vou gravar um outro vídeo para explicar isso para vocês, tá certo, meus caros? Um forte abraço, Deus abençoe e espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Também ajude deixando o seu gostei, comentando aqui no vídeo também, dizendo aqui aquilo que vocês acharam e estamos aí sempre prontos para preparar conteúdos para vocês. Um abraço e Deus abençoe.